Olá, tudo bem? Hoje temos um podcast especial da Leones. A gente vai contar a trajetória do Lucas e do Jorge até chegar nos dias de hoje com a Leones. Então vamos começar com o Lucas. Lucas, conta um pouco da sua trajetória e depois o Jorge já emenda aí contando a história dele. Olá, tudo bem a todos? Um prazer estar aqui contando um pouco dessa trajetória. Tivemos a ideia de ter esse podcast para contar um pouco da minha amizade e a amizade do Jorge, que é desde criança. Jogamos juntos escolinha e profissional, e agora estamos com esse novo projeto que está sendo uma maravilha, está deixando a gente muito feliz, nós muito felizes. E vamos contar um pouquinho. A minha trajetória: eu sou um atleta profissional, jogo desde os meus 4 anos de idade e ainda sou um atleta profissional em atividade, mas já estou visando um pouco para o meu pós-carreira. Estou estudando, estou fazendo algumas coisas, algumas formações, capacitações, e tivemos a ideia de montar a escolinha Leones Academy. Joguei em vários países, vários clubes, e estou usando um pouco dessa experiência, um pouco de tudo que eu adquiri no futebol para passar para essas crianças, passar para esse projeto que eu tenho certeza que será um projeto muito bem sucedido. Legal. E você, Jorge? Acredito que, de diferente do Lucas, acho que é só o ex-atleta, né? Hoje eu sou ex-atleta, o Lucas ainda está em atividade, mas também desde os 4 anos aí, desde pequeno, já estou no meio do futebol. A gente se conheceu lá em 99. 2099, verdade. 2000 não, 99. A gente tem bastante tempo aí já juntos, a gente tem bastante histórias, não só no futebol, como nós somos amigos pessoais também, padrinho de casamento, então a gente tem uma história bacana e dentro do futebol. Também passei por vários países, tive experiências com futebol que me deram aí grandes experiências, grandes bagagens para hoje poder transferir para a garotada. Legal. Vamos começar então falando sobre o início de vocês no futebol. Como é que foi começar no esporte para vocês? Aí, como eu disse, eu comecei desde os meus 4 anos em uma escolinha, por isso que nós pegamos o processo desde o início até o processo do profissional. Após a escolinha, nós jogamos juntos em um projeto que chamava AFA, que até foi vendido, depois virou um Paulínia, hoje é o clube do Paulínia. Desse projeto saiu inúmeros jogadores: Fabinho, ex-Liverpool, Dodô, Atlético Mineiro, eu, o Gabriel, o Cássio, Jorge, inúmeras pessoas. E o projeto foi muito bem sucedido porque não só revelou grandes atletas, revelou grandes pessoas. Hoje tem advogado, tem um diretor de futebol que é do Orlando City, que é o Oliver. Então, o projeto foi muito bom dentro e fora de campo. Legal. E essas experiências nos fizeram pensar em abrir algo para a gente, em abrir uma escolinha que ia abranger isso, porque nós acreditamos muito no esporte. Então eu comecei numa escolinha, depois passei para esse clube, o Paulínia. Logo após eu fui para a Ponte Preta, fiz a minha base toda na Ponte Preta, joguei na Ponte, no Guarani aqui. Após isso eu fui para a Portuguesa de São Paulo, na época de Desportos, e fiz o meu primeiro jogo profissional pela Portuguesa. Lá na Portuguesa eu tive a experiência de jogar o Brasileiro Série A. Joguei o Brasileiro Série A em 2013, nós fomos campeões paulistas. E após isso eu rodei alguns clubes, joguei em 3 países, e atualmente eu estou jogando no Juventus da Moca de São Paulo. Então, essa foi um pouco da minha trajetória, assim, resumidamente, mas desde escolinha até o profissional, desde os 4 anos, hoje eu estou com 32, foi pautada por futebol. E eu acredito que eu não poderia pegar tudo isso e colocar em outra área, vamos dizer assim. Eu precisava pegar tudo isso e potencializar crianças, jovens crianças, sabendo que o esporte é uma ferramenta muito grande. Então nós temos essas duas fases, dentro de campo e fora de campo, forjando caráter, disciplina, essas coisas. Essa foi a minha trajetória resumidamente. Legal. E você, Jorge? Eu também, desde pequeno, nessa luta, né, de futebol, minha primeira avaliação, assim, que eu lembro até hoje foi no Guarani, como futsal, né, que foi onde eu conheci o Lucas, conheci também todos esses outros nomes que ele citou anteriormente. E a partir dali, a gente ainda se divertindo, né? Mas já tendo isso como algo, como sonho ainda, né? Não como profissão, mas como sonho, ainda criança, mas tendo isso visando um pouco o futuro. Dali do Guarani Futsal, fui para Portuguesa também de esportes. Depois, claro, do AFA, que o Lucas citou. Da Portuguesa fui para o Corinthians, tive experiência de jogar no Santos também. Hoje, algo que me dá bastante crédito é ter jogado com o Neymar, o pessoal comenta bastante. A molecada ama, né? A molecada é apaixonada por isso, pelo futebol dele. Depois do Santos, tive experiência também em Uberlândia, joguei em Uberlândia profissionalmente, joguei na Ponte Preta, Ah, e no Uberlândia jogou com o Bruno Henrique também. joguei com o Bruno Henrique no Uberlândia.
Pois tive experiência também em outros países, né? Fui para Itália, fui para Portugal, joguei na Polônia. Depois da Polônia eu voltei, joguei junto com o Lucas profissionalmente ainda no Maringá, onde a gente teve um sucesso lá muito grande, que foi ser campeões da Copa Paraná. Depois a gente vai até passar imagens aqui para externar um pouco também sobre isso. E depois joguei alguns clubes aqui de São Paulo, né? Joguei no Nacional de São Paulo, joguei na Catanduvense e terminei na Matonense em 2018. Ali que eu percebi que talvez já não seria mais uma boa sequência para mim continuar no futebol como jogador, mas é impossível a gente descartar 100% esse esporte da nossa vida, porque foi uma bagagem toda de vida para a gente aprender e ter o que ensinar, né? Uhum. E nessa vida inteira dentro do esporte, qual que foi o momento mais marcante para vocês? Aí eu acho que para mim foi a minha estreia no profissional. Eu tive alguns momentos marcantes, né? Minha estreia como profissional, o meu primeiro jogo na Série A do Brasileiro. É... Poxa, pude enfrentar o Corinthians, na época tinha acabado de ser campeão mundial ou da Libertadores. E depois, um pouco mais velho, eu tive a oportunidade de jogar um mata-mata da Europa League, que é as pré-eliminares, e se você passa por 3, você pode até entrar na Champions League. E eu pude jogar, eu estava na Moldávia, nós jogamos contra um time, inclusive, da Polônia, e ali, para mim, entrar no campo ouvindo o hino da Champions League, aquela atmosfera toda me chamou muita atenção, me marcou muito. Mas eu tenho alguns momentos assim que eu guardo com carinho, que é esse de ter jogado uma Série A de um brasileiro que poucos atletas conseguem, e também essa qualificatória, esse mata-mata da Europa League. Legal. E para você, Jorge? Para mim, existem vários também. Um até que eu citei foi minha primeira avaliação, né? Ali com 7, 8 anos de idade, que foi no Guarani, pelo futsal. Trago na memória isso a vida toda. Lembro qual era a música que eu estava escutando no carro junto com meu pai. Lembro qual era o carro que meu pai tinha. Qual foram as palavras que ele me disse ali antes de começar esse treino avaliativo. Então, essa é uma das coisas que eu carrego comigo. Lembro muito bem também, me traz muita boa memória a questão da primeira vez que eu saí do Brasil, quando eu cheguei na Itália. Me lembro como foi minha viagem, como foi a hora que eu cheguei na Itália, qual foi o sentimento que eu tive ali de poder realizar um sonho, né? A gente que joga no Brasil e tem esse sonho de sempre jogar na Europa. É um sonho que acredito que, se não todos, 99% tem essa vontade. Eu realizei esse sonho, que não era só meu, era um sonho também da família, né, que a gente não caminha junto, assim, a gente tem essa base familiar muito boa que nos proporciona poder correr atrás dos nossos sonhos. Então, acredito que esses dois momentos, assim, que eu pude citar são momentos que eu não esqueço jamais. Muito bom. E depois de todos esses anos no futebol, muito interessante a transição de ser um atleta profissional para hoje vocês estarem ensinando, sendo professor. Como que foi essa transição e o que que levou vocês a seguir esse caminho dentro do esporte? Eu vou só dar uma introdução para o Jorge, porque o Jorge ele tem muita capacitação. E eu sempre falei muito para ele, cara, quando ele parou de jogar, eu falei, cara, você precisa ser um treinador ou algo do tipo. Porque eu via nele, não eu, mas todos viam nele isso aflorado dentro dele. Eu falei, Jorge, vai que você é bom, vai que você é bom. E ele parou um pouco antes que eu. E o Jorge, hoje, vendo o que ele se tornou dentro de escolinha, personal, professor, treinador, nós ficamos muito felizes assim, porque nós sempre vimos nele essa capacitação. E eu falava muito para ele, vai, vai, vai. E ele, graças a Deus, seguiu o rumo dele e hoje é um dos melhores. Se eu não vou falar o melhor com respeito aos outros, e não é porque está na nossa escolinha, não, porque ele também é um sócio fundador, mas ele é um dos melhores na área. E eu sempre peguei muito no pé dele, vai. E ele tá trilhando um caminho maravilhoso. Eu ainda sou um atleta profissional, como eu disse, eu tenho 32 anos, mas eu preciso olhar também para o meu pós-carreira. E daí inverteu. Ele começou a falar para mim, cara, começa a estudar, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. E um belo dia, eu dando treino pro meu filho, cara, falei, cara, gostei disso. Aflorou, nós falamos que fui picado novamente assim, poxa, despertou algo ali, né? Aí eu falei, cara, eu gostei disso. Dando treino pro meu filho, algo como brincadeira assim, fazendo um personalzinho para ele, e guardei aquilo comigo. Tive a oportunidade de dar um treino uma vez, assim, bem esporadicamente, um treino ou outro. Comecei a ir para os meus treinamentos profissionais e comecei a guardar. E um treinador, até o Emerson Cris, eu queria mandar um abraço para ele um dia chegou no treino e falou, tem um presente para te dar. E eu falei, poxa, que legal, né? E era uma prancheta. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, por que você me deu uma prancheta? Ele falou, você vai ser treinador. E eu era capitão dele.
Inúmeros clubes eu fui capitão. Então, eu tive muita proximidade com o treinador. Então, os treinadores começaram a falar para mim assim, cara, você vai ser um treinador, você tem perfil. Aí eu comecei a olhar, acreditar naquilo que eles estavam falando. Então, eu comecei a anotar treino, comecei a perguntar o porquê daquilo. Porque quando você joga, você não pergunta por que você está fazendo esse treino. Você só vai e faz o treino e pronto, Uhum. acabou, vai para sua casa. Comecei a perguntar para os treinadores, por que disso, por que daquilo. Comecei a guardar comigo, comecei a anotar nisso lá na frente. Nós estamos aqui hoje, no presente, que criamos a Leones. Mas a minha introdução começou lá atrás, um treinador me deu uma prancheta, o Jorge falando, cara, vai que você também tem potencial e lá na frente nós podemos abrir uma coisa junto. Então, eu já comecei a olhar para esse lado. Peguei meu certificado de monitor, quero terminar, me formar, fazer uma faculdade, tenho um sonho de fazer o curso da CBF, que o Jorge está fazendo, se forma agora também, as licenças da CBF. Então, isso foi me chamando muita atenção. E então, isso que começou a introduzir no meu coração, entrar no meu coração, e eu comecei a correr atrás. E hoje eu até comentei com você no ar, fora do ar, que tá me dando a satisfação igual de quando eu jogava. Porque você ensinar é algo muito bom. Eu sempre valorizei muitos professores, sempre valorizei muitos treinadores. E hoje, eu estando desse lado, eu estou valorizando ainda mais. E você vê a evolução das crianças, que nós vamos entrar nesse ponto depois, isso que nos deixa mais feliz ainda. Então, isso causou lá atrás e hoje eu estou correndo atrás, estou me capacitando, porque lá atrás entrou no meu coração e eu comecei a ir atrás desse sonho. Legal. E para você, Jorge? Cara, assim como o Lucas disse, eu ali já sentindo que futebol talvez dentro de campo não seria algo que me levaria onde eu gostaria de estar, né? Que a gente começa a passar por alguns problemas. O futebol não é um mar de rosas, né? Como talvez muitos pensam. Mas eu sempre tive essa vontade de estudar. Eu sempre fui questionador em relação a treinamentos, né? Tivemos bastante treinadores exemplos, né? Renato Buscarioli, a gente teve também Thiago Vegetti, Hélio. Ricardinho, Caio Gili, Hélio, Evaristo Pisa, o próprio Reiner, que hoje está no Paulínia novamente. Então, nós tivemos treinadores que nos incentivavam ou nos eram como espelhos para a gente poder buscar algo diferente. Talvez ali ainda não pensando em ser um treinador, mas como exemplo, como um treinador age, qual a melhor forma de agir com o treinador. E quando eu parei em 2018, acho que foi meio que automático. Eu não tinha outra escolha. Era a única coisa que eu sabia fazer era futebol. Então, se eu não ia jogar futebol, eu precisava achar uma forma de continuar no meio. E foi aí que me interessei pela parte de dar aula de futebol, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou bastante de criança também, sempre tive bastante paciência com criança, isso que me motivou também a estar ali, porque é algo que você precisa ter, né, em você, né? Algo que você talvez aprenda essa questão de paciência, de estar com criança ali. E foi algo que juntou uma coisa na outra, eu fui me capacitar, fui fazer faculdade, também sempre tive uma base familiar muito boa que me incentivou e me, às vezes até obrigava a isso, né? Porque quando é jogador, você não quer saber de estudar, você não quer saber de nada, mas os meus pais sempre estiveram bem presentes e me incentivaram a isso. E unindo aí a prática com a teoria, acabou que calhou já há 6 anos eu estou nessa área de dar aula, de coordenar escolinhas, então é algo assim que me faz bem, que me faz bem. Muito bom. E eu acredito que essa transição na carreira, você tem que aprender muitas coisas, é uma mudança Sim. totalmente. E quais foram os maiores desafios dessa mudança que vocês aprenderam e estão lidando hoje? Acho que você pode começar. A maior dificuldade foi que dar aula é diferente de saber jogar futebol. Então, você dar aula de futebol é completamente diferente de você ministrar uma aula de futebol. E eu ainda, quando parei, tava com isso na cabeça, de que eu sabia jogar futebol, então eu sei dar aula. E quando eu comecei a dar aula, eu apanhei bastante nessa questão de que é muito diferente, cara. É a questão da didática, a questão de você entender a fase da criança, né? Talvez a criança de 4, 5 anos você quer passar um treino que às vezes ela não vai entender e você precisa na hora ali já ter outras opções. Então essa questão da didática, de ministrar a aula, acho que foi um ponto assim que eu precisei aprender. Tive bastante pessoas que me ensinaram, tive a sorte aí, o privilégio de ter profissionais que já estavam na área há bastante tempo e conseguiram me auxiliar com isso. A questão também de saber lidar com os pais, que os pais, existem pais muito tecnicistas, né? Existe pai que hoje em dia quer que o filho com 4, 5 anos já seja o Neymar, e a gente precisa explicar para o pai que não é assim. A gente precisa explicar para o pai que ele tem fases que ele vai desenvolver, certos
certas qualidades motoras, que existem fases em que ele vai estar mais interessado pelo futebol, talvez em outras fases não nem tanto, mas que o importante é ele estar praticando, ele estar fazendo amizade, estar se divertindo acima de tudo, né? Hoje eu trago uma frase e que em todos os jogos eu falo com a minha criançada, eu falo, ó, vocês estão aqui para se divertir, divirtam-se. O restante a gente vê depois. Vocês saem de casa na idade que vocês têm, com o apoio dos pais que vocês têm para se divertirem. O restante deixa que a gente vai arrumando aqui de fora. Então, acredito que a coisa assim que pegou um pouquinho foi a questão de saber ministrar a aula. Não que seja completamente diferente, mas não é igual a saber jogar futebol. Dar aula de futebol tem que ter os outros apetrechos aí que a gente precisa aprender com o tempo. E eu, como estou fazendo essa transição ainda, eu estou aprendendo muito com o Jorge, porque eu mandava para ele lá, estou pensando em fazer isso, isso, isso e isso. Aí ele mandava para mim tudo bonitinho. 5 minutos disso, 3 minutos daquilo, 4 minutos disso. Porque na minha cabeça era. Desculpa. Na minha cabeça era só ir lá, vamos fazendo e eu vou sentindo a aula. Não, não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estruturação e outra. Não posso dar todo dia treino físico, não posso dar todo dia treino técnico ou tático. Tem que fazer essa mescla. E ele está me ensinando bastante. E isso já tinha um pouco, mas muda muito quando é você que tem que executar. E eu acredito que a maior dificuldade hoje que eu particularmente, é a comunicação. É eu ser claro com o aluno, claro com o atleta, claro com as crianças e também ser claro com os pais, como o Jorge disse. Nós vamos fazer essa metodologia, nós vamos fazer isso e passar para o aluno que é necessário. Um exemplo é um treino de coordenação. Eu preciso explicar para o aluno que a coordenação é muito importante para ele executar algumas coisas no jogo. Algumas não, todas no jogo. Mas ele não quer fazer a coordenação. É igual o treino físico. Ninguém quer fazer o treino físico, mas aí vai chegar no jogo e não vai aguentar. Então eu preciso ter essa comunicação, mostrar para ele, convencer ele que isso é importante e também mostrar para o pai, porque como o Jorge disse, às vezes o pai quer que o menino faça 15 gols no treino e para ele tá tudo certo. Só que tem muitas coisas em volta disso. Talvez o menino é mais forte, por isso ele tá fazendo 15 gols. Talvez o menino maturou um pouco antes, por isso ele tá fazendo 15 gols. Mas e a hora que a força igualar? Então nós precisamos mostrar para o pai que é importante ele fazer um treino de coordenação, um treino técnico, um treino tático, um treino disso, um treino aquilo. Os menores fazer um pouco mais lúdico, mas trazendo essa parte toda para o treino lúdico. Dá bastante recurso motor, né, para a criançada. Isso. Então, para mim está sendo mais difícil essa comunicação, convencer a criança, convencer o aluno e mostrar para os pais, para confiar no nosso trabalho. Então, isso que nós estamos quebrando a cabeça não, porque é algo, uma dificuldade, mas nós estamos conseguindo. Mas mostrar para o aluno e para o pai que isso aqui vai dar um fruto, vai ter um fundamento, tudo que nós estamos fazendo. Existe um porquê, né? Existe uma metodologia, existe estudos que comprovam o que a gente faz. Não é algo que a gente chega lá, escreve no papel e passa de qualquer maneira. Então é todo um processo que tem que ser respeitado. E não é só entrar e jogar bola. Né? Não. Muito Acho pelo que contrário. jogar bola é a última parte, né? Igual o Lucas comentou até antes, que a gente teve experiências de que nem todos que a gente conheceu, é claro, isso é unânime, nem todos chegaram a ser jogadores, mas hoje a gente tem cidadãos, né? A gente, na época, foram formados bons cidadãos, e é o que a gente, primeiramente, a gente aplica na nossa escola. A gente não quer saber se o aluno vai ser o Neymar, se vai ser o Vinícius Júnior, se vai ser quem quer que seja. A gente quer saber se ele vai ser um bom filho, vai ser um bom irmão, vai ser um bom neto, vai ser um bom pai lá na frente. Então a gente prioriza mais o caráter, né? A gente quer ensinar ele a ter disciplina, a saber a hora de escutar o sim, a hora de escutar o não. Então a gente quer moldar realmente esse caráter para que depois ele seja jogador, seja médico, seja administrador, ele seja uma pessoa de boa índole. Muito bom. E entrando no projeto agora, conta pra gente como foi essa criação da escolinha e se teve alguma coisa que inspirou vocês a se juntarem e criar esse projeto. Nós sempre tivemos a vontade de ter algo junto, né? Porque, como o Jorge disse, somos amigos desde criança, jogamos juntos a escolinha, profissional, meu padrinho de casamento, seu padrinho de casamento. Então, temos um laço pessoal. E falei, cara, nós dois, eu sou atleta profissional, ainda você é um ex-atleta, a gente precisa fazer algo junto. E um belo dia, até minha esposa me mandou mensagem, eu tenho até os prints tudo certinho aí, não sei se vai começar a passar agora ou depois. Minha esposa falou: você poderia montar um projeto aqui no condomínio de uma escolinha. E eu já estava com esse pensamento. Foi uma confirmação da vida dela para a minha. Aí eu falei, eu vou escrever. Só que na hora que eu pensei, vou escrever,
Eu falei, preciso do Jorge. Na hora eu já falei, eu preciso do Jorge. Aí eu falei, vou escrever a minha parte, o que eu acho, vou mandar para o Jorge, ele coloca a parte dele, o que ele acha também, vamos montar um projeto. Nisso saiu um esboço, no esboço nós mandamos para você e para a Laura. Para quem não sabe, o Marcelo é expert em marketing, em fazer tudo, toda essa parte. Até eu agradeço aqui você e a Laura por tudo que vocês estão fazendo pela Leones. Então, todos elogiam o logo, camiseta, Instagram, é um sucesso. Mandamos para vocês e vocês montaram uma apresentação para colocarmos na mão do pessoal do condomínio e começar essa divulgação. Mas foi um momento muito difícil da minha vida que eu estava passando, que Deus me deu esse presente, vamos dizer assim. Só que o presente foi pela metade. Porque, como eu disse, eu precisava da outra metade, que era o Jorge. Então eu falei, Jorge, estou pensando nisso, nisso, nisso. Na hora ele falou, cara, vamos embora, vamos junto. E começou a nascer esse projeto dentro do nosso coração. Para mim foi assim. A segunda parte foi com o Jorge, daí que ele montou e começou a estruturar. Acredito que a partir do momento que veio o convite, né, era uma coisa que já ardia também no meu coração há bastante tempo. Então, não pensei duas vezes. Ainda mais sendo com o Lucas, pessoa que, como a gente já comentou desde o início, a gente se conhece desde sempre. A gente tem um laço pessoal aí que já dura mais de 20 anos. Então, foi fácil aceitar e embarcar nesse projeto que tem sido maravilhoso, tem sido algo que tem até nos surpreendido positivamente da grandeza que tem tomado, né? Eu que já trabalho em escolas há 6 anos, talvez não tenha visto algo que tivesse expandido assim de uma hora para outra, não de uma hora para outra, né? Que a gente fala de uma hora para outra, mas já tem mais de 2 anos que a gente planeja isso. Mas algo que tenha expandido repentinamente, assim. A gente tem sido bastante surpreendido e grato pelo que tem acontecido. Não, em cima disso que o Jorge falou, que parece que foi de uma hora para outra, mas nós estudamos, nós planejamos de um ano e pouco para cá. E quando veio a oportunidade de começarmos, que é a nossa primeira unidade, eu gosto de frisar isso, primeira unidade, porque daqui a pouco vamos estar falando outras coisas, mas a nossa primeira unidade, a matriz, no Vila Flora, quando nos deram a oportunidade, foi meio que assim, querem, e nós já estávamos com tudo já certinho. Então, por isso que eu falo também, a oportunidade, ela vai aparecer, só que você precisa estar preparado. Então, nós deixamos tudo bem estruturados. Só que a proporção foi muito maior do que nós esperávamos, porque nós estamos com aula há um mês e pouco, aula assim mesmo, com turmas, e nós estamos com 55 alunos. Assim, do dia para a noite, 55 alunos. E virou meio que uma febre no condomínio, porque realmente nós conseguimos aliar duas coisas, que é a iniciação, crianças que estão ali só para brincar e ter uma iniciação, aprender, porque é uma coisa que eu ouvi uma vez. Talvez o menino ali não vai ser um atleta. Talvez a maioria não vão virar um atleta. Mas vai ter uma vida social boa, vai conseguir jogar sua bola de final de semana, vai ter disciplina, vai ter caráter, vai ter. O esporte traz muitas coisas. Então nós conseguimos juntar isso com a nossa base profissional, nós conseguimos também implementar alguns treinos de alto rendimento. Então, isso que eu acho que está sendo o diferencial da nossa escolinha, que nós conseguimos unir as duas coisas, a iniciação, a criança que chega lá, que ainda não sabe nada e já está tendo frutos, e também a criança que tem qualidade e a gente, opa, aqui dá para a gente colocar um treino de alta intensidade, de alta performance nele. Então, nós não esperávamos, mas não esse sucesso tão rápido. E isso que está deixando a gente muito feliz, nós estamos muito felizes assim com os frutos e com tudo que vem acontecendo, com a expansão, com está expandindo, as pessoas perguntando, já temos muitas reuniões com vários condomínios perguntando se nós temos a disponibilidade, isso e aquilo, então tomou uma proporção muito grande. Só que nós estávamos preparados. Nós estávamos preparados com tudo isso. Então, isso ardia em nossos corações, em montar em alguns lugares e depois ir para o nosso espaço. Mas a hora que explodiu dessa forma, que nós olhamos, nossa, cara, estamos com 55 alunos, as crianças já. E aí chegou os uniformes, isso e aquilo, aí conseguimos já um teste para uma atleta nossa. Então está sendo assim tudo muito rápido, porém nós sabemos o que nós estamos fazendo e a caminhada que nós temos que trilhar. Sabemos que é só o começo, porém tem muita coisa ainda para acontecer. E numa dessas surgiu a Leones, uma conversa, num projeto, tudo bem alinhado, tudo bem bonitinho, nome, cor, isso e aquilo, nós estávamos conversando, logo, tudo foi muito bem pensado e muito bem programado. E hoje nós estamos vendo os frutos, porque lá atrás nós estávamos plantando já. Porque da nossa primeira aula experimental em 2023 para a primeira aula agora foram
1 ano e 3 meses, mais ou menos. 1 ano e 3 meses. Então, nesse 1 ano e 3 meses, nós trabalhamos bastante, pensamos bastante. Muito bom. E vocês comentaram algo muito interessante que a gente não vê pessoas da área falando, que foi de formar cidadãos. Então eu queria saber da opinião de vocês, né, como objetivo da Leones, o que que vocês têm em mente com as crianças? Qual o objetivo das crianças, além do futebol, do alto rendimento? Nós tivemos uma base no AFA, eu, o Jorge mais 4, o AFA, eles disponibilizaram bolsa de estudos para nós 6 na época. Isso hoje nós estamos entendendo por quê. Sim. Então nós estudávamos numa escola particular, que é o Doctus, eles pagavam para nós estudarmos. Então, ali, a gente não entendia, até não Sim, gostava muito, né? sim. Mas tínhamos que ir, tinha que ter nota boa, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E lá no projeto do AFA também tinha essa parte com os pais. Hoje, com o filho, o Jorge está indo para o segundo filho agora, eu estou com 2 filhos também. Hoje nós acreditamos que o esporte é uma das ferramentas mais poderosas na formação de um caráter, na formação de uma pessoa. Porque lá numa escolinha de futebol, o que, que você vai aprender, pelo menos na nossa? Princípios, caráter, porque lá às vezes pega em um, pega em outro, eu não apito. Eu falo, pegou em quem por último? Aí, não, pegou em mim, professor. Então tá bom, parabéns. Agora eles nem falam mais. Nós cobramos notas, pedimos boletim. Os Legal, pais estão muito bom. perguntando pra gente muitas coisas. Pô, meu filho tá dando trabalho na escola, você pode conversar com ele? Então, essa junção, a escolinha Leones com os pais. E isso vem mudado bastante. Até o síndico do condomínio me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: hoje, vocês são os super-heróis dessas crianças. Então, tem criança que não faz escolinha com vocês, mas anda com um aluno da escolinha. Então, esse aluno vai criar um fruto, vai mostrar algo para ele. Pô, isso daí não é legal fazer aqui dentro do condomínio. Então, esse aluno, porque o exemplo arrasta multidões. Ambiente. O ambiente. Então, o que, que eu falei para os meus alunos? Falei: olha, agora vocês são atletas da Leones. Vocês precisam se comportar aqui, na escola, no condomínio, na casa de vocês, como atletas, senão vai ter consequências. Vocês vão ficar fora de jogo, vão ficar fora de treinamentos. E os pais gostaram muito disso, porque o Jorge, ele é muito paciente, ele tem muita paciência, só que nós somos muito firmes. Não vai reclamar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode falar palavrão na nossa aula. É extremamente proibido falar palavrão. Nós temos duas meninas, vamos ter mais agora. O ambiente é formado para elas, porque elas ainda estão treinando com os meninos. Os meninos têm que respeitar as meninas, porque elas também vão ter um espaço. Elas, eu falei isso para uma, elas dão um respeito de uma forma assim tão bonito, louvável, uma criança fazer o que elas fazem. Então nós criamos esse ambiente familiar, de amizade, que está criando laços entre eles, que já eram amigos do condomínio, mas nós também estamos colocando essa base, esses princípios, essas coisas que nós acreditamos. Como eu falei, o Jorge frisou, eu gostaria de frisar de novo. Não todos, não vão ser os 55 que nós temos hoje que vão virar atletas. Mas ali dos 55, talvez 5 virem atletas, talvez 10 virem advogados, 5 professores, não sei quantos médicos e etc. Várias profissões. Mas vão ter ali, vão aprender tomada de decisão na hora do caos, que o esporte é isso, na hora do futebol você tem que tomar uma decisão, trabalho em equipe, disciplina, comprometimento. Nós temos um treino de 7 horas da manhã no sábado e os meninos acordam os pais. Então, olha o que, que isso gera dentro de uma pessoa. E nós somos frutos disso. Lá atrás, ganhamos uma bolsa de uma escola particular, aprendemos que o estudo é importante e hoje nós estamos tentando passar para essas crianças e para os pais. Então, eu vejo isso muito nítido. Não sei se o Jorge tem mais algo para comentar sobre essa parte, mas para mim é mais isso. Não, acaba sendo um braço também para a família, né? Que hoje, nessa geração, a gente escuta muito que veio à tona as questões psicológicas, né? Então, essa geração vem com bastante defasagem nisso. E a gente acaba sendo um braço também. Questão até de alunos que talvez são muito tímidos, não se comunicam, a gente tenta impor que ele se comunique, porque se ele não falar, ele não vai receber a bola, então ele precisa falar para participar do treino. Então, às vezes, a gente passa a ser um braço disso, né? Um braço psicológico também, porque é algo que na humanidade hoje em dia veio muito à tona pós-pandemia, essa questão da psicologia. Então a gente procura incentivar também e participar disso. O aluno, igual o Lucas comentou, às vezes o aluno está dando trabalho em casa, dando trabalho na escola, então a gente puxa de lado e fala: ei, precisa melhorar.
A gente até teve uma conversa inicial, assim, com eles em relação a boletim. No treino seguinte já veio vários, ó, só tiro 9, 10, tá aqui, ó, meu boletim, já apresentou. Outro, talvez, pô, professor, tem como esperar mais um pouquinho? Espera o mês que vem que eu preciso melhorar. Eu falei, não, você vai melhorar, então a gente confia. Então a gente passa a ser um braço para a família também, né? Para os pais na criação do filho. E a gente, como eu digo, o futebol talvez seja a última coisa ali que vai impactar na vida deles. Eles tendo a gente como exemplo, eles tendo a gente como professores que querem o bem deles, isso nos ajuda muito na didática dos treinos. Não, e também nós temos dois braços, vamos dizer assim, dois apoios fortes, que a Gabriela, nossa psicóloga, e a Karen, nossa nutricionista. Então nós temos por trás muitas pessoas também que estão apoiando esse projeto. Temos o Lucas Albo, nosso doutor, que é o nosso advogado, vocês do marketing. Então, não é um projeto eu e o Jorge, tem muita gente por trás. Como eu disse, a minha esposa faz o trabalho de gestão ali com os pais, com as crianças, que é a Jéssica. Ela faz um trabalho excepcional ali nos bastidores, que às vezes nós não. Fica meio que o nosso ponto cego, vamos dizer assim. Mas é ela que aula experimental, fala com o pai, uniforme, mensalidade, e ela está fazendo toda essa parte burocrática na parte de fora. E temos, como volto a dizer, que está nos ajudando bastante. A Gabriela, que é a nossa psicóloga, a Karen, nossa nutricionista, o Dr. Lucas Alba, que estão nos ajudando e dando esse suporte. Então, o pai chega na Leones hoje, o que tem na Leones? Um treino muito bom, um treino muito dinâmico, não é por nada, mas não é glorificando, nós glorificando, mas é um treino realmente de qualidade, mas também tem um treinamento para iniciação, que é muito bom, uma parte lúdica para as crianças, mas também tem os outros braços. Precisa de uma psicóloga conversar com a criança? Tem. Precisa de uma nutricionista? Também tem. Precisa de um menino, vai para o São Paulo, vai para um Corinthians, precisa de um advogado para ajudar. Nós temos também, aliando tudo isso com a nossa experiência, tudo que nós já passamos no futebol. Muito bom. E agora falando do futebol, como que é a metodologia que vocês aplicam nas crianças e passam as aulas, como que funciona essa metodologia por trás? A gente segue basicamente as fases sensíveis, né, do aprendizado, tanto motor como psicológico ali. Então a gente procura frisar bastante nisso. Então, como eu disse anteriormente, não adianta uma criança de 3, 4 anos chegar e o pai querer que ela seja o maior driblador do mundo. Não, isso não vai acontecer. A gente vai priorizar, dar bastante recurso motor para ele. A gente vai ensinar ele a ter equilíbrio, a gente vai ensinar ele a ter força, a gente vai ensinar ele a ter bastante questão, saber cair, saber levantar, saber trombar, saber que se eu cair no futebol e sofrer um contato, eu tenho que levantar e continuar. Então, essas questões motoras a gente tenta passar e consegue passar bastante, com ele se divertindo. Aí o Lucas frisou bastante a palavra lúdico, né? Então, a gente faz um lúdico objetivo com a criançada. A gente fez até uma dinâmica do sorvete, né? Na condução, carregando um cone com uma bola equilibrando na mão. Então, às vezes, o aluno está brincando, mas ali ele está aprendendo uma coordenação independente, que ele carrega o cone na mão, a bola no pé. Então, às vezes, ele nem percebe, mas ele está aprendendo dentro da fase sensível dele de aprendizado ali. Claro que passando a idade, a gente consegue colocar um pouquinho mais de treino físico, um pouquinho mais de outras gamas ali da parte física, mas basicamente é isso. A gente segue essa cronologia aí de bastante treinos, respeitando as fases sensíveis de cada faixa etária. Visto. O Jorge falou tudo nessa parte. E para quem está escutando e não conhece a Leones ainda, fica pensando, pô, eu queria colocar meu filho. Explica como que funciona, quem que é o público da Leones, onde vocês estão, como que funciona essa dinâmica de trabalho de vocês. A Leones, por enquanto, ela está no condomínio Vila Flora de Hortolândia. Nós estamos usando a estrutura do condomínio apenas para moradores, mas como eu falei aquela hora, frisando, é a nossa primeira unidade. Nós já estamos dando o segundo passo para a segunda unidade e isso é um passo que nós planejamos também, por enquanto. Na verdade, a nossa metodologia, o que nós pensamos lá no começo era abrir em 3, 4 condomínios. Após isso, nós irmos para o nosso espaço. Aqui começou a passar algumas fotos quando eu jogava com o Jorge. Ó, eu tô ali do lado do professor. Tô aqui no meio. O Jorge está aqui. Esse é o Paulinho, o projeto, que saiu o Fabinho do Liverpool, saiu o Gabriel. Isso, olhando para ali, isso somos eu e o Jorge campeões pelo Guarani. Ali estamos com os nossos pais, os professores. Aí, olha o Jorge aqui. Por isso que é isso que nós queríamos passar nesse podcast também, que não, isso nós nos enfrentamos num derby. O Jorge pela Ponte, eu pelo Guarani. Inclusive, esse jogo eu fiz um gol.
Desviou, Tem desviou. a discussão que foi um golaço que desviou. Isso já é no Maringá, que o Jorge comentou, que fomos campeões. Mas isso que nós queríamos passar para os pais também, que nós acreditamos num trabalho, um ambiente assim, sabe? De amizade, de comprometimento, e que vai passar para as crianças. Então, eu e Jorge mostrando esse conhecimento, essa amizade, isso que nós temos desde criança, além de tudo que nós passamos no projeto, no processo, nós conseguimos mostrar para eles que dá para também ser amigo. Dá para também você ter uma amizade de anos. E aqui já é as crianças, como está o nosso projeto. E é algo assim que a gente viveu, né? Todas as fases do processo, desde essas criançadas que estão aí, ó, a gente passou por essa idade, a gente passou por esse processo. Então a gente não tá no escuro, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe o que a gente está ensinando, unido, claro, com a parte teórica, né? Que a gente foi buscar e continua buscando por conhecimento, por aperfeiçoamento aí na parte teórica. Então a gente vivenciou, estudou, então unindo uma coisa a outra, a gente acredita que estamos aplicando algo diferente hoje, né? Que a gente até coloca lá, um novo conceito em escolinha de futebol. Talvez esse seja o marco, assim, que nos capacita e nos deixa felizes em poder compartilhar com eles o que a gente viveu, o que a gente estudou também. Não, e se eu não tivesse virado um atleta profissional, o Jorge não tivesse virado um atleta, o outro advogado, mas nós temos uma amizade de anos. Então, através de uma escolinha, já deu algo muito bom, Sim. que é uma amizade. Então, talvez o seu filho vai ganhar muitas coisas numa escolinha, vai ter um amigo para a vida toda, vai poder ter um caráter melhor, disciplina. Então, a escolinha dá tudo isso para a gente. E nós somos amigos da maioria. Da maioria que estão aqui, nós temos contato. Eu falo muito eu e o Jorge, mas aqui no outro slide tinha o Oliver, ele é diretor do Orlando City, do time do Orlando City. Tem o doutor Lucas Alba, que hoje é nosso doutor, está ali também. Quem mais que eu estou esquecendo? O Gabriel, que hoje está no Atlético Paranaense, também está ali. O Cássio, tem inúmeras pessoas. Tem O Pete hoje também é um professor de escolinha também, muito bom mesmo, que fez essa transição. Então nós temos essa amizade para a vida, vamos dizer assim. O network que o pessoal tanto fala, hoje o nosso network são pessoas que jogaram com a gente numa escolinha. Nascido lá quando não existia a palavra network. Né? Era relacionamento aí nessa palavra. Muito bom. E como vocês enxergam o futuro da Leones? Quais são os próximos passos do projeto? Eu falo que a Leones já cresceu grande. Já nasceu grande, né? Perdão. A Leones já nasceu grande porque, cara, começar com 55 alunos e em menos de um mês você caminhar para a segunda unidade é algo que não tem como falar que não é Deus colocando a mão e nos capacitando. Então, eu falei um pouco do projeto, o meu plano, o nosso plano, aliás, é abrir em 3, 4 condomínios e após isso nós termos o nosso espaço para fazer alto rendimento, para fazer iniciação, com academia, como se fosse um CT da Leones mesmo. Então, nós estamos caminhando para o segundo passo, que é a segunda unidade, mas eu deslumbro isso para Leones nos próximos anos. É que são processos, né? Na teoria também se diz que o futsal é algo importantíssimo para se iniciar no futebol, que a gente dá bastante recursos que lá na frente você pode usar em todas as outras áreas do futebol, como no futsal, que hoje em dia é algo muito latente, tem também o futebol de campo, que é o futebol de 11, então a gente acredita nesse processo, a gente começa lá do alicerce, daqui a pouco a gente tem uma possibilidade talvez de trabalhar num campo com uma dimensão um pouquinho maior para depois passar pela fase do campo grande, né, que é o campo aberto que a gente costuma dizer. Então, os primeiros passos estão sendo dados, estão sendo bastante consolidados, né, para que a gente tenha essa estrutura e consiga mais para frente, não tão longe, mas quanto antes Deus nos proporcionar esse momento, a gente conseguir também ter essas outras opções, né, essas outras possibilidades de treinamento. E vendo o sucesso da Leones, o que vocês acreditam ser a chave ali do sucesso? O que faz esse projeto ser tão grande e ter um crescimento tão rápido? Cara, eu acredito em algumas partes. Eu acredito na gestão de pessoas que nós estamos fazendo, que muitas pessoas orientaram a gente a não fazer. As pessoas falam, não, vai lá, bota o preço da mensalidade e acabou, não tem conversa. Não, nós estamos tendo um trabalho de gestão com as pessoas, com os pais, e eu acredito que o marketing nosso abre as portas, mas não mantém a porta aberta. Ou seja, o marketing atrai a criança, atrai os pais, e o marketing está sendo muito bom.
está atraindo. Mas quando eles chegam, nós mostramos aí a nossa capacitação. Como eu disse, o treino muito dinâmico, o treino muito bom, aliando alta performance com a iniciação. Então, acredito que a chave está sendo realmente os nossos treinamentos. Os pais vão ali fazer uma aula experimental, minha esposa comenta comigo, que é a que fica nessa parte, ela fala que em meia hora de treino, ou às vezes até na introdução do treino, o pai levanta, vai para minha esposa e fala, amanhã eu vou fechar, ele vai ficar. Então nós estamos conseguindo atrair, mas estamos conseguindo mostrar algo, porque se só atraísse, eles fossem lá e não vissem nada, ia tirar o filho. Então nós estamos atraindo e estamos mostrando, ó, aqui é dessa forma. Está sendo realmente transformador, não estamos criando nada, mas nós conseguimos aliar ali, com a vivência do Jorge na escolinha, e eu vendo o meu filho em algumas escolinhas, nós vimos algumas brechas. Tem a frase, né? Melhor do que criar é você corrigir algo. Então nós vimos algumas brechas e falamos, cara, é melhor a gente fazer assim, fazer assado. E hoje nós conseguimos atrair e mostrar para eles algo muito bom que poucas pessoas estão praticando isso em escolinhas. Tem algumas escolinhas que eu tenho como exemplo, que é a do Canarinho, a escolinha do Pulo do Gato está fazendo algo muito bom também. Então nós vamos seguir os exemplos bons. E aquilo que não nos agradaram com os nossos filhos, em alguma escolinha, vamos modificar. Então acredito que o treino está sendo o nosso diferencial e essa gestão de pessoas. Acredito também que nessa questão do atendimento humanizado, né? A gente não faz diferença de ninguém ali, seja do sexo feminino, sexo masculino, seja que tenha alguma outra questão física ou psicológica, a gente não se atenta a excluir esse garoto. E também na parte de, penso assim, que saber não fazer com eles o que talvez algumas vezes já fizeram com a Exatamente. gente, né? A gente teve todo esse processo, então a gente sabe que futebol, como eu disse anteriormente, não é um mar de rosas, são bastidores que às vezes nos tiram o gosto de estar no alto rendimento. Como a gente diz que nossa ideia é partir para o alto rendimento daqui a pouco, fazer algo que seja exemplo aí na cidade de Campinas, Hortolândia e região. Então, acho que por a gente ter vivenciado, por a gente ter passado por todo esse processo, acho que o que a gente bate na tecla bastante é não fazer com os garotos hoje, com os nossos alunos hoje, que talvez fizeram com a gente, questão de prometer coisas que a gente não possa cumprir, que no futebol tem muito disso, ó, você é muito bom, daqui a pouco você vai para esse tal time, a gente vai te levar para lá. Não, deixa o garoto se divertir, ele tá na idade de se divertir, ainda não é uma profissão para ele, ainda não é algo que precisa ter o peso, né, para ele. Então, deixa ele se divertir no momento certo. Claro, a gente tem bastante contato, a gente pode fazer essa ponte, mas antes disso também conversando com os pais, não passando para os alunos primeiro, que às vezes você acaba gerando ali uma euforia muito grande no garoto. Não, o professor falou que eu vou para lá, então já vou. Que dia que eu vou? Quanto que eu vou, mãe? Já começa a encher o saco do pai ali. Então, é algo que a gente prisa bastante, é não talvez prometer algo que a gente não possa cumprir. Acho que a grande chave é essa. A gente sabe o que está fazendo, a gente está estruturado para fazer muitas coisas grandes, mas um passo de cada vez. A gente vai devagar e não prometer ou fazer algo de ruim como já fizeram com a gente talvez um dia. É vender experiência. A gente quer vender boas experiências para os pais e alunos da nossa escola. Isso que o Jorge falou sobre humanizar o atendimento, teve alguns casos que demonstraram isso, porque nós estamos preocupados, vamos dizer assim, só a mensalidade da criança. Ficar segurando a criança lá infeliz, que tem crianças que não querem participar. E nós até indicamos, poxa, ela não quer fazer vôlei, ou ela não quer fazer isso, ou o menino não quer fazer um karatê, uma luta, alguma coisa, se não estiver bom aqui. Aí a mãe, nossa, mas vocês estão indicando outro? Nós queremos aqui pessoas que estão felizes. Então, eu não tô ligando se eu vou perder ou ganhar com essa criança. Eu quero ver a criança feliz. Então, nós mandamos a Sofia, que nós chamamos de Martinha, para fazer um período de avaliação no Guarani. E eu falei para a mãe dela, eu falei, nós não queremos nada em troca. Nossa, eu quero que realmente que o mês que vem ela nem pague a mensalidade, que ela voe e alcance esses voos maiores e nem apareça mais na quadra, só venha visitar a gente. Talvez em outro lugar as pessoas vão querer ter números, segurar a criança de todos os jeitos. Não, a criança vai ficar aqui, não vai para lugar nenhum, não. Só que eu tô matando um sonho. Então nós acreditamos nisso. Pode ir, ser feliz. Se não der certo, pode voltar. Ou quer permanecer com a gente, pode permanecer. Tá feliz com o treinamento da Leônidas? Permanece. Não está, pode procurar outra escolinha, outra modalidade, mas nós estamos sabendo lidar muito bem com esse sistema, sendo muito humano e entendendo o lado da criança e do pai.
A gente também lida com sonhos, né? Isso. Não é só uma aula, não é só uma mensalidade, não é só uma bola que tá rolando ali. A gente tem por trás disso todo um sonho, uma expectativa, talvez ainda não da criança, mas dos pais, que é algo que a gente precisa também canalizar e explicar para ele, que talvez não seja tão imediato assim. E como você citou também o exemplo da Sofia, teve outro exemplo que a gente também procurou os pais para poder dar sequência, né, para o garoto em outras oportunidades de clube já de alto rendimento, e o pai preferiu não. E é uma coisa que a gente entende e pô, super concorda. Se não é o que o pai quer, a gente vai entender. O que muitas vezes acontece, o erro, como eu citei, os professores talvez, ou os donos de escolinha, vão direto no garoto e já fala para ele que ele tem potencial, que vai arrumar um teste para ele e acaba gerando na cabeça da criança uma grande dúvida e acaba culpando o pai, né? O pai sabe o que é melhor para o filho dele, então talvez o pai não tenha isso como ideal para a vida do filho e acaba dizendo que não quer. Então, por isso que eu volto a dizer, a gente não quer mexer ou vender sonhos para ninguém, a gente quer trabalhar com aquilo que a criança quer, os pais primeiramente querem, para depois a gente poder passar para os alunos e, se tiver a possibilidade, a gente dá sequência nisso. Muito bom. Eu queria que vocês deixassem um recado agora para quem está assistindo, para os pais, para os alunos, para as crianças. Queria que vocês deixassem um recado. Eu queria agradecer primeiramente aos pais, a todos os alunos. Está sendo um período assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu estou aprendendo muito, muito e muito assim satisfeito. E esses 55 casais de pais ou os responsáveis, vamos dizer assim, as 55 famílias, eles fazem parte de tudo isso. Se não fossem eles e as crianças, isso não estaria acontecendo. E eles estão ajudando muito a gente, estão assim, dá para ver a felicidade no olhar desses pais, de ver o filho sendo feliz, o filho praticando algo que gosta e sendo abraçados. Então, eu queria mandar um abraço, agradecer a todo o pessoal. Queria agradecer também ao Condomínio Vila Flora, à associação, aos síndicos, Rafael, Cleito, Fernando, pelo todo o suporte e o apoio que eles estão dando. E isso é só o começo. Essa frase que eu venho falando bastante é só o começo. Nós já estamos indo para o nosso segundo passo, que é a segunda unidade, mas eu gostaria de agradecer a todos. É, forma de agradecimento também, né? É um recado que eu deixo e gosto bastante de falar sobre isso, é que aos pais, continuem sendo só os pais dos seus filhos. Os filhos de vocês, eles olham para a arquibancada ali, para o alambrado, eles querem ver o pai deles ali, eles não querem ver o treinador, o cara que cobra, o cara que quer tirar dele algo que talvez ele não consiga dar no momento. Então, um recado aos pais, continuem sendo os pais dos filhos, deixa que a gente cobra lá dentro, deixa que a gente faz essa parte técnica, parte de ensinamento, deixa com a gente. E aos filhos, obedeçam seus pais, estudem, sejam bons filhos, bons irmãos, bons alunos, e não só na escola de futebol, como na escola convencional também, que isso aí é a base da vida, e que com tudo isso a gente vai conseguir formar, talvez atletas, mas com certeza boas pessoas. Sim. Muito obrigado. Lucas, Jorge, muito obrigado. Parabéns pelo projeto, parabéns pela Leones e sucesso para vocês. Nós que Obrigado. agradecemos. Muito obrigado.